Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilson. Oi pessoal, aqui é a Juliana e esse é o Passagem para 4. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aluguel de casa aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Então vem com a gente. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar desde quando a gente estava no Brasil, o que a gente fez para procurar uma casa, o que a gente encontrou aqui e dar dicas para vocês de como você vai conseguir alugar sua casa aqui quando você chegar. Fica com a gente até o final e confira essas dicas. Então, pessoal, quando a gente estava no Brasil, a gente começou a olhar online, né? Opções de casa. Então, um site que você pode procurar para ter uma noção de preços é o Zillow, ou também o Apartments.com, Rentals.com, 3 sites para vocês que a gente vai deixar a descrição aqui embaixo. Esses 3 sites você pode procurar para ter uma ideia de preço. Não dá para confiar. Esses sites são bons para você procurar para ter uma ideia de preço. Mas, gente, não dá para confiar 100%. Por quê? Nesses sites, além das ofertas reais, tem algumas ofertas que o pessoal chama aqui de esquemas, né? Pessoas colocam apartamentos, casas lá, para que você coloque seus dados falando que está interessado e eles peguem teu e-mail e te ofertem outras coisas, que podem ser apartamentos ou não. O que é legal? Dá para olhar, dá para ter uma ideia de preço, dá para ver como é que está o mercado na cidade, né, na região que você está procurando. Mas não dá para confiar que aquele imóvel que está lá está efetivamente sendo alugado. Então, é uma boa fonte de pesquisa? Sim, é uma boa fonte de pesquisa. Mas não dá para confiar 100%. Os valores médios que você vai encontrar dependem muito da configuração que você está buscando, para o apartamento ou para casa. No nosso caso, a gente procurava uma casa de 3 quartos, né, que tivesse uma boa localização, que fosse próximo de escola, e a faixa que a gente encontrou de valores era de $1.400 até $2.300, $2.400. $1.400 em Orlando, você vai encontrar condos e apartamentos de 2 quartos em regiões com escolas B. 2 a 2.300 você já vai conseguir casas, townhouses de 3 quartos em lugares com escolas A. Então, assim, uma coisa importante você ter em mente, o mercado imobiliário nos Estados Unidos está muito ligado ao distrito escolar, porque a criança estuda na escola que é designada para o endereço dela. Então, você tem até uma liberdade de escolher algumas outras escolas, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas, em geral, pelo seu endereço, você vai pesquisar qual é a escola que o seu filho vai. E isso é uma realidade americana em qualquer cidade. Portanto, o mercado imobiliário acompanha isso. Então, se você quer escola, se escola é sua prioridade, o teu preço vai ser mais alto por uma casa ou um apartamento no mesmo padrão de alguém cuja escola não é prioridade, que pode ir para uma região onde a escola é B ou C. Então, tenha isso em mente. Escola, você não paga pela escola, mas você paga um aluguel mais caro onde tem escola boa. Se você está vindo sozinho ou é um casal, você consegue fazer a alocação de um quarto em uma casa. E os valores são bem interessantes, giram em torno de $600 a $900 para o casal. Isso, os valores agora de outubro de 2021. Se você está vindo com criança, essa não é uma opção para você, porque não é possível. Você precisa ter um aluguel em seu nome, com endereço e com o nome das crianças no contrato de aluguel, muitas vezes, para elas serem moradoras daquela residência e com isso você conseguir fazer a inscrição na escola. Então tem pequenos detalhes. Por exemplo, no nosso caso, a gente alugou uma casa, o nosso contrato de aluguel foi feito em nome do Wilson e meu nome, mas o nome das crianças vai como moradores nessa residência. Então, quando a gente chega na escola para inscrever as crianças, a gente apresenta o contrato de aluguel, tá tudo resolvido. E esses detalhes são importantes. O site mais confiável para você saber é o MLS, no caso da Flórida. É o site que os corretores do Central Florida usam para colocar todas as informações de aluguel e venda de imóveis na região. Esse site, quem tem acesso é o corretor de imóveis.
Qual que é a questão, gente? Corretor de imóveis e imobiliária aqui não estão muito interessados em alugar casas. Por quê? Porque eles não ganham com isso. Ganha o corretor que está colocando a casa para alugar. O corretor, vamos dizer, de quem está alugando, não ganha. A não ser que esse corretor converse com o corretor que está alugando e eles cheguem a um acordo. E eles não ganham muito pelo serviço de aluguel. Então, muito corretor na Flórida não está interessado em trabalhar com aluguel. No nosso caso, a gente conseguiu uma corretora americana que estava interessada em trabalhar com aluguel e ela levou a gente para ver várias casas. Vocês vão ver aí no vídeo. E isso facilitou muito. Por quê? Porque a gente tinha acesso às casas que efetivamente estavam sendo alugadas. Então, quando a gente chegou aqui, a gente pôde entender essa diferença e viu claramente que algumas casas que estavam no Zillow não estavam nesse site oficial que é o MLS. Então, a gente viu que não batia. Tinha coisa que era bom demais para ser verdade no Zillow. E quando a gente chegou nesse site que a gente acessa através de um corretor de imóveis, a gente viu que não era realidade. Qual que era o outro lado? O corretor de imóvel ele pode te colocar para receber informações do que entra novo no mercado. E foi assim que a gente achou a nossa casa, que foi uma chave. Esse processo de locação é bem diferente do que acontece no Brasil. No Brasil a gente está acostumado a procurar uma imobiliária, uma corretora que vai te apresentar algumas opções. Aqui não, aqui você tem que correr atrás dessas opções, fazer essas pesquisas e, em alguns casos, dar a sorte de encontrar um corretor que vai te proporcionar ver a casa, te passar mais detalhes, te acompanhar nas visitas. A gente sabe que já tem corretores brasileiros que atuam aqui na Flórida que estão vendendo o serviço de consultoria. Por quê? Porque ele tem acesso às casas, ele pode fazer a visita para você de longe, ele filma, né? É válido. É um custo, assim, se você pensar, é ali 15% do valor do primeiro aluguel, que se você arrumar um bom imóvel, não sai caro, tá, gente? Se você precisa chegar e já ter onde morar com a família, eu usaria esse serviço. Com certeza. Hoje, sabendo como é que tá o mercado, eu usaria. A gente chegou a cotar, era $300. A gente pode deixar o link aqui de quem faz isso, que a gente consultou. Na época era $300, isso há 3 meses atrás, não sei como é que tá hoje, né? Mas você pagava metade adiantado, eles começavam a te oferecer opções, fazer visitas para você e tudo mais, e no final, quando você alugava, você pagava outra metade. Acho é um custo a mais, sim, é um custo a mais, mas com o mercado super aquecido, é uma opção. Pessoal, se esse vídeo tá útil para você, se você tá gostando, deixa teu like aí, porque ajuda a gente a entregar esse vídeo para mais gente que tá interessado nesse assunto. Quando você for alugar um imóvel, é uma coisa importante você pesquisar o que está incluso e o que não está incluso na sua locação. Verifique se geladeira, micro-ondas, fogão, máquina de lavar, máquina de secar, lava-louças estão inclusos ou não na locação. É muito comum aqui toda a cozinha vir equipada, cozinha e lavanderia vir equipada. Não é muito comum que na locação você encontre móveis na casa. É muito raro você encontrar uma casa que disponibilize já os móveis para você entrar. Então você vai ter que se preparar financeiramente para fazer a aquisição desses móveis. E aí a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, falando só sobre isso, porque tem muitas dicas e muitas opções que vocês podem procurar. Outra coisa que você tem que conferir se está incluso ou não nesse aluguel que você está contratando é eletricidade,
água, internet, TV a cabo, jardinagem, condomínio. Condomínio normalmente vai estar incluso, tá? No pacote que você está pagando. Agora, dependendo de onde você mora, tem uns que tem jardinagem, tem outros que não tem jardinagem. A nossa casa, por exemplo, a gente não sabia, quando a gente alugou não foi um critério, mas tem. Internet, TV a cabo já tá. Por quê? Porque o condomínio tem essa infraestrutura negociada. Então é importante, quando você for alugar, você ver o que tem e o que não tem. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreve agora, ativa o sininho, porque quando tiver mais vídeo, ele vai avisar para você. Para a pessoa que está chegando agora nos Estados Unidos, um ponto bem relevante é em relação ao seu score de crédito para locação. Muitas vezes, como uma forma de garantia para quem está alocando o imóvel para você, eles solicitam alguns valores adiantados, como por exemplo, o primeiro mês que você vai quitar a locação do imóvel, o último mês e alguns outros depósitos adiantados. Então considere isso no seu orçamento. Esses depósitos, que eles chamam, é como se fosse um calção, né? Aquele valor que, caso você não destrua alguma coisa na casa, que você não pague um aluguel, eles retêm esse valor e lá no final do contrato, se tiver tudo certo, eles vão te devolver. Se tiver algum problema, eles vão descontar desse valor. Tudo isso, gente, tem que estar no contrato de locação. A gente teve que pagar, é comum, por quê? Porque ele não sabe se você é um bom pagador ou não. Uma pessoa que já está aqui nos Estados Unidos, seja americano, seja estrangeiro, mas que já tem um score de crédito construído, eles vão verificar se é um bom pagador pelo score. Como você acabou de chegar e não tem o score de crédito construído, eles não têm como verificar isso. A questão do score de crédito, gente, é importante principalmente quando você está alocando direto de um proprietário ou de um proprietário através de uma imobiliária. Tem uma outra situação que é você alugar através de uma administradora que administra um condomínio de apartamentos ou de casas, por exemplo. Porque essa administradora, ela tem uma outra regra que pode ser baseada no score, pode ser baseada no depósito ou pode ser baseada em você comprovar também que você tem dinheiro em banco. Toda locação, eles vão pedir para você comprovar que você tem formas de pagar esse contrato de um ano que você está fazendo, que é no mínimo de um ano. Então, essas comprovações você tem que estar preparado. Tem um lugar, a gente ouviu o caso, que ele fala assim, eu quero ver que você tem todo o valor do aluguel numa conta no banco. Você não vai me pagar nada, mas você tem que ter esse dinheiro no banco. Então, a regra para você comprovar que você é um bom pagador quando você acabou de chegar, vai variar e você tem que se preocupar com isso. Porque muitas vezes você vai ter que fazer essas comprovações todas na hora de fechar o aluguel. Como é que é essa história de application? Como é que você aplica, você faz a sua aplicação para uma casa? Quando você acha o imóvel que você quer, você tem que pagar um valor normalmente, varia a gente viu de 50 a 150 dólares, para você aplicar, para ele considerar você como um locatário. Esse valor não é reembolsável e cada adulto que vai morar na casa tem que pagar. Você vai lá, vai preencher todos os papéis, né? Colocar todos os seus dados, fazer todas as suas comprovações de renda, de emprego, de status. Varia muito, tá? O que vão te pedir. E você vai pagar. Quando você pagar a aplicação, eles vão analisar a sua aplicação. Então, você talvez pode pagar 1, 2, 3 aplicações, depende da sua situação. Muita gente, quando chega, resolve morar nesses complexos, né? Porque a regra é muito clara. Eles estão acostumados a lidar com pessoas que chegam por vários motivos diferentes, com vários históricos diferentes, e eles já têm uma regra muito objetiva. Quando você vai lidar com a imobiliária, cada imobiliária tem a sua regra. Tem um critério, né? E a gente passou uma situação que, por exemplo, além da regra do proprietário e da imobiliária, tinha a regra do HOA, que é a Associação de Moradores. Uma associação de moradores que a gente gostou de uma casa e chegou a fazer videochamada com amigos nossos para olhar, a Associação de Moradores não aceitava a aplicação de pessoas estrangeiras que não tivessem score de crédito. O caso não era você ser estrangeiro ou não ser estrangeiro, era você ter score ou não ter score. Então, como a gente era estrangeiro, independente de estar legal no país, de ter visto, a gente não tinha score. A corretora de imóveis que estava mediando isso falou, eu não vou nem pedir para vocês pagar a application,
Por quê? Porque eu sei que vai ser negado, porque eu coloquei uma semana passada e foi negado porque a pessoa não tinha score. É chato? É chato. Mas é a realidade, gente. Você não tem histórico. Você pode ter todo um histórico do Brasil, ter um imposto de renda, ter toda a tua vida no Brasil, mas aqui você acabou de chegar e você vai ter que lidar com isso. A gente já viu vídeo, né, de pessoas falando, ficaram super frustradas porque tinham green card, porque estavam super legais aqui, porque tinham dinheiro, mas não tinha score. Então, quando ela chegava para fazer um crediário, ela não tinha crédito. Não conseguia. Não conseguia. Então, a gente pode fazer todo um vídeo sobre score, que vale a pena, eu acho também. É interessante, sim. Mas a gente ainda tá descobrindo. Esse vídeo vai ficar mais pra frente, porque a gente ainda tá descobrindo muito sobre isso. Mas você não tem histórico. Quando você não tem histórico, você não tem crédito na praça. Essa é a lógica. Uma dica valiosa que a gente recebeu de uma corretora foi de que no dia em que nós entrássemos na casa para fazer a conferência de todos os itens, nós fizéssemos fotos e vídeos detalhados de todos os itens que nós estávamos verificando e as condições em que eles estavam no dia em que a gente pegou. Então aí fica mais uma dica para vocês. Confiram todos os itens, verifiquem o ar-condicionado, peçam para testar todas as tomadas, leve um aparelhinho para fazer um teste de tomada, se está carregando, se não está carregando. Confira todos os pontos de água, se estão funcionando. Abra os armários embaixo da pia, dos banheiros e da cozinha para verificar se não tem nenhum tipo de gotejamento. Aqui é muito comum você ter trituradores na pia da cozinha. Verifique se ele está funcionando, se ele não está vibrando muito, se não está tendo algum tipo de respingo de resíduo. Confira todos os pontos de luz, né? Acenda todas as luzes da casa, verifique se estão funcionando. Verifique também todas as saídas do ar-condicionado, não só o funcionamento do aparelho, mas também se as saídas de ar-condicionado não tem nenhum tipo de obstrução. Verifique também as fechaduras de porta, se elas estão fechando corretamente, trancando corretamente. Solicite as senhas de acesso, porque aqui é muito comum nas portas das casas você ter a senha eletrônica. Então, solicite todas as senhas. Se for em algum condomínio que tenha piscina, geralmente tem um cartão de acesso às piscinas. Então, verifique se esses cartões estão funcionando corretamente. Peça para verificar também onde fica o ponto de recebimento de correspondências e entregas, porque isso pode variar muito de local. Outro ponto, verifique todos os eletrodomésticos. Verifique se a geladeira está funcionando, forno, fogão, lava-louças, máquina de lavar, máquina de secar. Gaste um tempo nesse processo junto com a corretora, e aí você pode levar mais de 1 hora, 2 horas para fazer esse trâmite. É super comum e recomendável. Pelo menos você vai estar confortável da situação em que você está recebendo todos aqueles eletrodomésticos e os acessórios da casa. Agora nas imagens vocês vão ver os tipos de casa que tem aqui, porque isso vai facilitar na hora da busca de vocês. Condo é aquela casa que embaixo tem uma casa e em cima tem outra casa. Elas são interligadas por uma garagem, por uma porta que eles compartilham. Cada uma tem sua fechadura, todo mundo tem sua privacidade, mas uma em cima da outra. Outro tipo são os apartamentos. Normalmente em prédios de 3, 4, até 5 andares. Aqui na Flórida não é muito comum prédios altos fora do centro da cidade. Nesses apartamentos você vai marcar um horário na administradora, que normalmente fica na área coletiva, junto da piscina, da quadra, das áreas de lazer que são de uso coletivo. Essa administradora vai ter um funcionário que vai te atender e normalmente vai te levar para visitar um apartamento que está desocupado ou um apartamento modelo, vai variar, e eles vão te dar preço, regra, tudo ali fácil nesse primeiro atendimento. Muita gente opta por esse tipo de imóvel por essa facilidade, porque você chega, visita, sai com a regra, coloca a application, às vezes a application de alguns deles que a gente viu era uma application online, você já paga ali e tem a resposta se pode alugar ou não pode alugar. Então essa facilidade, essa objetividade é uma vantagem para quem está chegando e principalmente para quem precisa fazer o processo rapidamente. Por tudo isso, normalmente os preços, comparado com preços de casas, vão ser um pouquinho mais altos. Mas, em contrapartida,
eles não pedem tantos depósitos ou aluguéis a mais como garantia. A regra às vezes é um pouco mais fácil. Nesses apartamentos você vai encontrar aluguéis que durem mais ou menos de 7 meses a 2 anos. E aí, às vezes, no próprio site da administradora você consegue simular os preços do que está disponível. Vou deixar aqui um link para vocês com algumas opções que a gente viu aqui em Orlando, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Se vocês forem para outra cidade, vocês podem buscar imóveis nessas cidades com essas mesmas características. Esse tipo de imóvel normalmente vai estar no apartments.com, link aqui embaixo também. O terceiro tipo são as casas, que podem se dividir em 2 subtipos, townhouse e single family. É bom saber essas nomenclaturas porque você vai achar isso escrito lá na descrição do Zillow ou de outro site que você estiver pesquisando. As townhouses são as casinhas germinadas, uma do ladinho da outra. Elas não vão ser muito diferentes, nem por dentro nem por fora, mas umas podem ter 2 quartos, a casa do lado pode ter 3 quartos. Então, quando você vai alugar, você vê essas diferenças. As casas single family são casas isoladas, ela é a casa sozinha, ela não divide parede com ninguém. Elas são mais difíceis de achar e normalmente um pouco mais caras. Mas você tem mais liberdade, mais privacidade, você tem às vezes uma garagem maior, uma área externa maior. E aí é uma questão de gosto, né? Preço e disponibilidade. Em termos de garagem, normalmente townhouse, single family, você vai ter garagem. Agora, os apartamentos, você pode ter uma garagem alugada separado para deixar o teu carro fechado, ou você vai ter o parking lot, né? Aqueles estacionamentos abertos, onde cada um coloca seu carro ou numa vaga delimitada, que às vezes tem, ou numa vaga que é por ordem de chegada. Isso também é bom perguntar na hora que você estiver alugando. Outra coisa importante que varia muito da cidade onde você vai estar, mas aqui na Flórida é muito comum. Você tem gated communities e non-gated communities. O que é isso? A gated community tem um gate, um portão, né? Onde normalmente você vai colocar uma senha, vai passar um cartão, vai ter uma área de acesso. A nossa é uma community, tem toda essa estrutura que eles chamam de town center, né, na maioria das vezes, que tem uma administradora, organiza festas, organiza uns serviços que são executados aqui na região, eles têm piscina, parquinho, a maioria deles tem academia. Então, esses serviços, a maioria das communities vão ter, né? Só que a nossa, por exemplo, não tem portão, qualquer um passa pelas ruas e acessa. E, sinceramente, gente, isso não diminui em nada a segurança. O nível de segurança da região não é delimitado pelo fato de ter portão ou não ter portão. É muito relativo mesmo ao bairro, à região, ao poder aquisitivo ali naquela região, como em todo lugar do mundo, tá, gente? Você pretende trazer o seu pet ou ter um bichinho de estimação aqui? Isso é uma pergunta que sempre colocam em todas as applications. Por quê? Porque tem locais que aceitam, tem lugares que não aceitam. Mas normalmente onde aceita você tem que pagar uma taxa inicial e às vezes você tem que pagar uma taxa de manutenção anual por cada bichinho que você tem. É importante olhar essa regra quando você estiver alugando. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, compartilha com seus amigos, com seus familiares ou com aquela pessoa que sonha em vir morar aqui nos Estados Unidos. Ativa o sininho das notificações aqui para você receber todos os nossos novos vídeos. E até o próximo. Tchau! Tchau!